Nesse ponto 10 do Evangelho de Paulo, que temos que regressar, então o assunto aqui vai envolver o marido, né, o esposo. Porque Paulo diz em Efésios 5:28, marido, amai as suas esposas. Embora Paulo está escrevendo no plural, deixo claro que a Bíblia condena a bigamia, o homem ter duas mulheres. Você pode ver isso em Mateus 19, né? O homem deixará a casa de seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, não tem 3, 4, não tem bigamia e poligamia. O homem só deve ter uma mulher aqui no Novo Testamento, na Brit Hadashah. É o que as Escrituras ensinam. Mas nesse assunto, do ponto 10, vai ter aí mais uns 7 pontos. O que ao invés de ponto 10 vai se elevar ao ponto, até o ponto 17. Né? O ponto 18 eu já escrevi, já preguei em espanhol, depois vou pregar em português. Trata de Timóteo 2, versículo 9, que diz que as mulheres, mas não é só as mulheres, no século 21, os homens também devem ser incluídos nisso. Né? Lá Paulo dizia que as mulheres deviam usar roupas decentes, com pudor, né? Mas hoje faz-se necessário também os homens usar roupa decente. É por isso que as túnicas retornam. Né? Eu devo pregar cada ponto do Evangelho de Paulo, ainda que ninguém creia, ainda que ninguém venha se converter, venha se arrepender, ainda que ninguém venha ser batizado. Eu falo porque eu tive uma êxtase, né? Em 2021, num lugar para onde fui levado, eu mudava as coisas ali, tudo ali foi modificado e no final havia um grupo que estava aguardando tudo vir para a sua devida ordem. Né? Mas eu falo sobre isso. Marido, amai suas esposas. Um filho e filha do Criador não odeia ninguém. Pode ser a pior pessoa. Um filho e filha do Criador não vai odiar. É claro que não vai caminhar junto. Devemos amar até os nossos inimigos, mas não praticar as obras deles. Né? Quando o assunto é pecado, então deve haver separação. Mas nunca um filho, uma filha do Criador vai negar a água para quem tem sede ou comida para quem tem fome. Né? Essa é sempre a atitude dos filhos e filhas do Criador, porque aprendemos isso com Yehoshua Mashiach. Né? O próprio povo que ele alimentou lá, mais de 5.000 homens e sem contar as mulheres e crianças, esse povo depois foi gritar lá, crucifica, crucifica. Mas o importante é fazer o bem nesta vida, né? Plantar coisas boas. Porque assim colheremos somente coisas boas. Quem planta o mal, colherá o mal. Quem planta coisas boas, colherá somente coisas boas. Né? Então esse marido amar a sua mulher, a sua esposa, depende de requisitos que tem que ser preenchido dentro do lar, dentro da casa? É claro que sim. O amor funciona, flui, mas as coisas têm que estar em ordem. Com o homem, com a mulher, e depois vem filhos e filhas, a família aumenta, porque o homem está aqui no mundo para cumprir o ciclo, né? Nascer, crescer, reproduzir, aí é o matrimônio, né? E depois ele vai envelhecer e por último vai morrer deixando sua semente, sua descendência, parentela aqui na terra. Né? Nós vemos isso lá no tempo do profeta Elias, Nabode já vinha de Nabode, que era do seu pai morreu, o rei Acabe quis comprar o sítiozinho, a chácarazinha, mas mesmo depois da morte, Nabode honrava a memória do seu pai e não quis vender para o rei Acabe. Então Jezabel tramou
aquela mentira, aquela calúnia, dizendo que Nabote blasfemou de Deus, tudo isso para Nabote morrer apedrejado e o rei Acabe lá se apropriar da vinha de Nabote, né? O sítio, a chácara. Mas depois Elias foi lá e disse, olha, Acabe, né? Os cães lamberam o sangue do justo Nabote, eles vão lamber também, os cães vão lamber seu sangue, porque o que o homem planta vai retornar, né? E diga a Jezabel, isso é assim diz o Senhor, os cães vão comer a carne da rainha Jezabel, né? Portanto, devemos plantar coisas boas, somente coisas boas, né? E uma mulher precisa entender isso. Qual é a sua verdadeira posição dentro da casa, dentro do lar, e manter-se nessa posição. Descobrir o que ela deve exercer, fazer, executar dentro da casa e depois se manter, né? Exemplo, Tito capítulo 2, versículo 3, aí já é um outro ponto. Eu estou pregando o ponto 10, eu disse que aqui dentro tem 7 outros pontos do Evangelho de Paulo. E em Tito 2, capítulo 2, versículo 3, diz que a mulher foi feita para ser dona de casa. Isso vem desde o Éden. Desde o jardim do Éden lá, o Criador foi dando as sentenças. Depois da transgressão da mulher, da queda do homem, né? Do adultério que Eva fez com a serpente. Antes de ser expulso do jardim do Éden, eles foram vestidos de túnicas, né, de peles, para depois serem expulsos. E Deus disse que o homem ia ter que trabalhar. Com o suor do seu rosto conseguiria obter o pão, o alimento. E a mulher criaria com dor, daria luz a filhos. Obviamente a mulher ficaria em casa, né? Essa é a função da mulher. Paulo diz que quer que as moças virgens se casem. Está lá em Coríntios 7, sejam boas donas de casa. Então, o lugar da mulher, mesmo o profeta William Branham pregava isso, o posto dever da mulher é o lar. Não é uma repartição pública, não é uma empresa, não é ser uma empresária. A mulher não foi feita para isso, não. Pedro fala que a mulher é vulnerável, é frágil, né? Eva não sofreu tentação e cedeu, caiu no Éden, não foi praticar relações sexuais com a serpente. Assim também a mulher, se ela é virgem, ela deve ficar na casa de seu pai. Se ela é casada, ela fica dentro da sua casa, porque em uma empresa, em uma repartição pública, em um comércio, trabalhando ali, envolvida com muitos homens, troca de olhares, e uma série de coisas ali, de aproximação, entre ela e funcionários e patrão, pode haver uma queda. Porque a mulher é frágil. Dentro do lar, sendo dona de casa, ela está mais protegida, né? De cair. Então, o apóstolo fala que quer que as mulheres sejam boas donas de casa. Tito capítulo 2, versículo 3, as mulheres idosas igualmente devem proceder como convém às pessoas santas, kadosh. Não sejam caluniadoras nem escravas da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas, as mais idosas, a amar os seus maridos e filhos, e ser ajuizadas, fiéis e submissas aos seus esposos. Eu já preguei um ponto aqui que a mulher não pode dominar o homem, né? Mas Gênesis 3, 16, é dito lá que teu marido te dominará, né? Então isso envolve a submissão que a mulher não gosta. As mulheres não gostam, muito mais no século XXI, que é o século do empoderamento feminino, né? Quando não falta mais nada para uma mulher conquistar, a não ser a Casa Branca. A não ser a Casa Branca nos Estados Unidos para cumprir a profecia de William Branham, da sexta visão do fim do mundo.
Antes do fim do mundo, uma mulher vai virar presidente ali por uma votação maciça de mulheres. As próprias mulheres vão colocar uma mulher na Casa Branca. Né? O que falta para a mulher se empoderar? Agora, eu estou a pregar aqui para mulheres que pensam e vão tomar a decisão de morar no céu. Então, a submissão é o caminho, porque é a ordem de Jeová, o Criador. Né? A ser ajuizadas, fiéis, submissas aos seus esposos, boas donas de casa. Devo perguntar nesta hora? É você, mulher, uma boa dona de casa? Faz café na hora certa, almoço na hora certa, lanche na hora certa. Enquanto seu marido está fora, antes dele chegar, prepara a janta para o seu marido, a casa limpinha, arrumadinha, as crianças limpinhas, tomando banho, né? Cuida você bem da sua casa, porque era o desejo de Paulo aí, usado por Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, escrevendo que as mulheres sejam boas donas de casa. É para isso que uma mulher nasceu e vem ao mundo, para ser boas donas de casa. E casa hoje é um lugar onde as mulheres não querem ficar. Hoje as mulheres têm pé de cachorro, né? Vai para casa de um, para casa do outro. Paulo fala das mulheres viúvas, que ficam viúvas, são novas, ficam ociosas, paroleiras, conversadeiras, não para, quieta, né? Acaba arrumando problemas, mas as mulheres sejam boas donas de casas, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É o que está escrito na Bíblia. E então, quando essas coisas estão em ordem, aí então está o verdadeiro relacionamento, casamento, né? E esse casamento não vai estar fadado ao fracasso. Porque o marido que trabalha fora vai buscar o sustento. Se ele casou, ele quer ver as coisas em ordem na sua casa, né? Afinal de contas, nós vamos ver agora, o marido é o cabeça da mulher, né? É o cabeça da mulher. Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E ele deve entender, compreender que a mulher é a parte mais frágil, né? E a mulher deve mostrar que ela é a parte mais frágil mesmo. Como? Cheia de delicadeza, fineza, gentilidade, meiguice, doce, amorosa, voz feminina, etc. Né? Ou seja, a mulher deve ter um espírito feminino, nunca masculino, né? Espírito de macho, né? Esse feminismo, que uma coisa é ser feminino, outra coisa é ser feminismo, que é uma classe hoje, isso aí é masculinidade, né? O que uma mulher quer numa academia? Masculinidade. O que uma mulher quer cortando o cabelo? Masculinidade. Essas roupas que as mulheres usam? Masculinidade. Essas tatuagens? Masculinidade. A mulher está distante do padrão, do modelo que o Criador houvera criado. Pouquíssimas pessoas vão ser salvas hoje, né? Então as mulheres devem ser diferentes, né? As kadosh, as mulheres santas, né? Porque essa masculinidade, essa classe de feminismo, isso aí arruina as mulheres. Eu vou ler Kefas. Você chama de Pedro, mas o nome dele verdadeiro é Kefas, né? Capítulo 3, versículo 7, né? Da sua primeira epístola, primeira carta. Do mesmo modo, vós maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida à companheira, né? A sua companheira, né? Porque ela é a parte mais frágil, mais delicada do que o homem, né? Mas também são coerdeiras da graça e da vida, né? E é importante isso, saber conviver com sua esposa, porque Pedro diz aqui, ou então sua oração não será ouvida, né? Viver mal, marido viver com a mulher
de uma forma má, impede, empata, é impedimento para que o Criador ouça suas orações. É preciso estar vivendo muito bem, né? Para Deus ouvir a oração de um marido, né? Então, o marido deve compreender isso, né? Aí tem 1 Coríntios 11, 8, onde diz que o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem, né? Então, a mulher, quando olha o homem, ela deve entender que ela não é a imagem de Deus, ela é a imagem do homem, né? Porque Adão não tinha mãe, sogra, né? Cunhada, né? Adão foi o primeiro homem, ele foi feito lá no sexto dia e vivia sozinho na terra. Viveu aqui por um tempo só. Depois o Criador tirou um produto do homem, uma costela, e da costela fez a mulher. E ela é a imagem do homem, mas o homem é a imagem de Deus. É o que Paulo vai dizer aqui. Se isso te ofende, é um problema seu. Eu devo pregar do jeito que está escrito. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Você sabia disso? E a mulher depende do homem, tem total dependência do homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos. Inclusive, em outra versão, em outra linguagem, diz que a mulher tem o véu sobre a sua cabeça, no ônibus, em público, na padaria, na farmácia, no médico, onde quer que seja, no supermercado, mostra isso, é sinal dos anjos, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Sem o véu, a mulher é insubmissa, mostra que ela é insubmissa, que ela quer ser dona de si mesma, quando ela deveria olhar que ela nem existia lá no sexto dia da criação, e lá no sétimo dia, quando o Criador descansou, Jeová, não havia mulher. Os animais tinham o macho e a fêmea, mas o homem era ele sozinho. Depois o Criador viu que não era bom o homem viver só. Então fez a ajudante, né? A disjuntura. Né? Por conseguinte, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher. Diante do Adonai, diante do Senhor. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. O primeiro homem não tinha umbigo, né? Diz William Branham, né? Mas hoje todos os homens têm umbigo. Significa que nasceu de uma mãe, de uma mulher. Né? E veja aí que o homem deve ter compreensão. O homem não deve ser um carrasco, um ditador, um abusivo, né? Ele não deve ser isso. Ele tem que entender esses detalhes, né, da criação, né? Da criação do mundo, da criação do homem, da formação da mulher. A mulher tem que ser humilde, né? Para ser salva, né? E isso é bom para o homem conviver bem com a sua esposa e evitar com que as suas orações não passem do telhado, né, do teto, né? Não seja interrompida, né? O marido tem que tratar a esposa com amor, nunca com grosseria. A mulher honra, respeita seu marido, né? Paulo fala isso em Efésios 5,33, né? Mesmo se ele estiver chamando a atenção, corrigindo, a mulher fez algo errado, né? O marido tem o direito de dizer que está errado aquilo. Ele é a autoridade. Uma vez a mulher vivia com um pai, tinha que honrar o pai, ser obediente ao pai, à mãe, né? Quando era virgem, solteira. Ao casar, agora a autoridade, o cabeça da mulher é o marido, né? Já que ela casou, né? É claro que o marido ser o cabeça, a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. São bases, mandamentos da Bíblia. Se quebrar esses mandamentos, esse lá está fadado à destruição, ao desrespeito, à falta de respeito. Isso isso encaminha até para uma traição, né? Por isso que as coisas, os mandamentos da palavra de Deus não devem ser quebrados, né?
Nunca quebre os mandamentos da palavra de Deus. Oh, mas eu queria um lar perfeito. Obedece a palavra. Põe a palavra. Busque primeiro o reino de Deus. Estabeleça, deixa o reino de Deus ser estabelecido na sua vida. Tudo que a Bíblia diz, não discuta com a Bíblia. Né? Então agora, casada, o marido é a autoridade, é a cabeça. É claro que o marido sabe que é o cabeça, é a autoridade, mas ele não vai ser um carrasco, um homem abusivo, né? Que vai tratar a mulher má, né? De uma forma má. Né? 1 Coríntios 11, versículo 7. Ele diz que dentro desse ponto tem mais 7 pontos aí. Então o marido é o cabeça da mulher. Né? Ele não pode cobrir a cabeça. Paulo diz aí, mas a mulher tem que cobrir a cabeça. Senão ela desonra seu marido. Cobrir a cabeça é pôr o véu. Porque aos Coríntios 11, versículo 3, 4 e 5, Paulo diz que é uma vergonha a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça, que ela ponha o véu. Que ela põe o véu. Sem o véu ela desonra o seu marido. E se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. Vê no mundo? As mulheres hoje não usam véu. Sem saber, elas estão obedecendo o que Paulo mandou fazer. Não vai colocar o véu não, mulher? Então, mande ela cortar o cabelo. Corte o cabelo. Tá tudo com o cabelo cortado. Cabelo curto. Né? Tudo perdido. Tudo indo ao inferno e ao lago de fogo depois do julgamento do trono branco. Né? Então, o marido é o cabeça. A mulher não pode mostrar os seus cabelos. Ô, pregador, o William Marion Branham não pregou o véu. Eu já disse que eu não sou William Branham. Eu não estou obrigado a repetir a mesma pregação de William Branham. Eu vivo em outra geração. Eu respeito muito o profeta William Branham, mas a mensagem dele era a mensagem do tempo da tarde. Hoje nós estamos na hora da meia-noite, é hora de pregar. Repetir é o que Paulo pregou, que é o evangelho da glória de Deus, né? 1 Timóteo 1,11. Né? E só com o véu na cabeça mostrará que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Sem um véu, ela está dizendo que não depende do marido, né? Que ela é independente, né? Que ela é dona do nariz dela, né? Da vida dela. Né? Mas tem um julgamento, onde ela vai prestar conta por ela mesma. Né? Efésios 5,33, a mulher deve respeitar o marido. Né? Então, nunca uma mulher pode tomar a palavra numa congregação e pregar. Se está em 1 Coríntios 14, 34, 35, diz que se ela tiver perguntas, se surgir perguntas na mente de uma mulher durante o culto, que ela faça as perguntas em casa do seu marido. É o que Paulo ordenou, né? É fazer as perguntas em casa do seu próprio marido, né? Porque ela não pode tomar a palavra. Ser pregadora, né? 1 Timóteo 2,11 diz que ela não pode nem ensinar, muito menos pregar. Né? E Kéfas, você chama de Pedro, mas é Kéfas, disse em 1 Pedro 3,1 que a mulher tem que ganhar o marido incrédulo sem pregação nenhuma. É com um testemunho, é com a boa vida, né? É com a vida de santidade. Né? É isso que as escrituras ensina, né? Efésios 5:22, 5:24. A mulher sempre sujeita ao seu marido. Né? Isso é o que é a verdadeira esposa. E as mulheres estão ligadas aos seus maridos enquanto eles estiverem vivos. Romanos 7, versículo 2 e 3. Morrendo o marido, essa mulher estará livre da lei do marido. É uma lei, né? Ela casou, então ela está ligada pela lei do marido enquanto ele viver. Mas não é só a mulher, não. Eu prego Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. No 11 diz que se o homem mandar a mulher embora casando com outra mulher, ele comete adultério. Então ele está ligado também. Tanto que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que se a mulher se separar do marido, que ela não se case de novo, reconcilia com seu marido, e o marido não repudie sua mulher. Ou seja, se ela não cometeu adultério, pode continuar vivendo junto, porque se cometeu adultério, ela foi profanada.
Aí não tem como o homem viver com uma mulher que profanou, a mulher profanou seu próprio corpo. Esse casamento, essa aliança, casamento é aliança. Não é que tem que andar com aliança no dedo. É uma aliança de fidelidade recíproca da parte do homem e da mulher. Se o homem trai, a mulher trai, quebrou a aliança. Não tem mais matrimônio aí. Quebrou os adúlteros, fornicários, Jeová, o Criador julgará. Hebreus 13, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que estão de fora do reino de Deus. Apocalipse 22, 8 diz que adúlteros e fornicários ficarão de fora da cidade santa, da cidade celestial. Então vai pecar, é um problema seu. As consequências depois você vai ter que arcar, assumir elas. E que consequência, né? Pecado de adultério é consequência terrível, horrível, né? Simplesmente é terrível e horrível, né? Então eu prego que não é só a mulher que está ligada ao marido, não. Não é só a mulher, não. O homem também está ligado. Você pode ler aí Marcos capítulo 10, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Né? Isso é o que eu prego. Né? Só podendo haver um novo casamento, tanto para homem como para mulher, se ficarem viúvos. Porque em Coríntios capítulo 7, casamento é para virgens e viúvas. Né? Homem puro, mulher virgem, e mulher viúva e homem viúvo. Né? Enquanto tiver companheiro e companheira viva, não pode ter um novo casamento. Simplesmente não pode ter um novo casamento. Né? Tá tudo aí bem claro. Né? Coríntios 7, versículo 13 ao 16. O marido é crente, a mulher é descrente, mas ela respeita ele, consente viver, então viva. Se a mulher é crente, o marido é descrente, Paulo está dizendo aí, se ela respeita ele, né, viva junto. Mas a parte incrédula, se disser, não quero viver, então que se separe. Porque Deus não chamou para ser escravo, né? Escravidão, né? Sofrimento. Né? Então, um crente vive com... Um homem crente vive com uma mulher descrente, uma mulher crente vive com um homem descrente, vive, né? Se a parte descrente respeitar a parte crente, pode viver tranquilo, não há problema nenhum, né? É isso que as escrituras ensinam, né? E eu prego que não existe divórcio. Prego que uma mulher crente não deve mandar o marido embora, o marido descrente, mas se o marido disser que quer separação, então que se separe. Prego que um homem crente não deve mandar a mulher descrente embora, mas se a mulher descrente pedir a separação, que se separe, porém não pode casar de novo. O homem crente que vivia com a mulher descrente, ou a mulher crente que vivia com o homem descrente e a parte descrente pediu a separação, não poderá se casar de novo porque está ligado até que a morte separe, até ficar viúvo ou viúva. Né? É isso que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ensina. Né? Para quem faz a preparação da sua vida para ir morar no céu. Agora você vai seguir igreja, vai divorciar, vai para o segundo casamento, vai para as uniões ilegítimas, você está indo para um inferno e lago de fogo religioso, igrejeiro, né? Eu prego a palavra de Deus. E não estou preocupado com quem vai crer e quem não vai crer, quem vai receber e quem não vai receber. Se alguém receber, é porque é de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e vem para a palavra de Deus. Né? Então, enquanto a mulher cumpre todos os requisitos, é claro que o homem também tem requisitos, né? Mas a mulher deve respeito ao marido e o marido deve amar a sua esposa como Mashiach. Yehoshua amou a
Kenessian, a congregação, a Keilah, a comunidade de irmãos e irmãs que ele edificou, e ele deu sua própria vida pela Keilah. Sobre esta pedra edificarei a minha Keilah, congregação, a minha comunidade, a minha Kenessian, congregação. Esse negócio de igreja, eu tenho pregado isso. Eu não sou cristão, eu não me considero cristão. Eu não faço parte mais do cristianismo. O cristianismo é a religião cujo pai é Constantino. É uma imitação, um compêndio, né? Uma enciclopédia, as igrejas. E tem todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado. E por isso que as igrejas se arruinam, não prestam, estraga as vidas das pessoas, né? Igrejas deforma, destrói, não regenera, não transforma a vida de ninguém, não tem poder de levar ao novo nascimento, muito menos ao batismo do Espírito Santo de Ruach HaKodesh. Só a palavra de Deus pode levar ao novo nascimento, ao batismo de Ruach HaKodesh. É o que Kéfas falou em Atos dos Apóstolos 5:32, que o Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem à palavra de Deus. Então vamos voltar à palavra de Deus, né? Então eu preguei sobre o ponto 10, mas falei aqui, a mulher dona de casa, seria o ponto 11. Ponto 12, o marido é o cabeça da mulher, ponto 13. A mulher respeita seu marido, ponto 14. A mulher está ligada até a morte no seu marido se casar. Ponto 15, o marido está ligado à mulher até a morte. Ponto 16, a mulher deve agradar o seu marido e vice-versa. O marido agrada a mulher, né? Ponto 17, né? Que o Criador Jeová, Deus, o único Deus e Pai, e seu Filho Yahushua abençoe essa explicação, pregação, ensinamento nessa hora. Amém.